Boa tarde, irmãos e irmãs, graça e paz. A Bíblia registra diversos encontros de pessoas com Deus. E nós vamos ler um texto que traz essa narrativa. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 28. Vamos ler a partir do versículo 10. Gênesis 28, a partir do versículo 10. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Os pais deles moravam em Harã, aliás, Berseba, na Palestina, no sul, e eles foram para Harã, lá naquela região da Mesopotâmia. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou, ali mesmo para dormir, e sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele, ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar. Eu não o sabia. E, temendo, disse: Quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite, e ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Um encontro significativo, o encontro de Jacó com o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus revelado nas Escrituras, o Deus de Jesus Cristo, dos apóstolos, o nosso Deus. E Jacó encontrou Deus numa situação interessante. Ele estava fugindo do seu irmão. Ele usou de estratagemas para conseguir a bênção do pai. A bênção já estava prometida para ele. Mas essas coisas não acontecem só com Jacó. Acontecem com a gente. O pastor Paulo pregou no domingo passado que a gente deve agir com boas intenções certas, mas procedimentos também certos, corretos. E ele usou procedimentos errados e houve uma consequência, e uma das consequências foi que o irmão prometeu matá-lo. Bom, disse: é só o velho morrer e eu vou acabar com esse Jacó. E ele estava então fugindo do seu irmão. Isso já nos ensina alguma coisa importante. Deus, não somos nós que tomamos a iniciativa de encontrar com Deus, é Ele quem toma a iniciativa. É a graça. A gente não se encontra com Deus porque a gente merece. Não, eu mereço, eu sirvo a Deus direitinho, eu leio a Bíblia, oro, dou dízimo, então o meu encontro com Ele está garantido, um encontro bom. Não é isso, é a graça pura de Deus, porque Jacó tinha cometido erros, tinha feito coisa errada,
E as consequências estavam ali. Ele estava fugindo da presença do seu irmão. Mas Deus não abandonou Jacó. Então essa é uma lição. Deus não nos abandona por causa dos nossos erros. Porque tudo que somos e temos é pela graça, não pelos nossos méritos. E havia uma promessa. Já havia uma profecia. Esaú e Jacó eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. Então o direito de primogenitura era de Esaú. E as crianças já estavam brigando lá no ventre da mãe. E a mãe, preocupada, orou. E veio uma profecia, dizendo que o maior seria servo do menor. Então, se Rebeca tivesse crido e chegava o momento certo. Quando a gente age errado, nós sofremos as consequências do nosso erro. Mas Deus não nos abandona e as experiências nossas têm uma função pedagógica, de nos ensinar. Vimos domingo na pregação que Davi pagou um preço, e o preço foi a morte de uma pessoa, mas ele aprendeu. E depois fez a coisa certa. Então, nós nos encontramos com Deus, Ele se encontra conosco, porque Ele nos ama, Ele é gracioso, e as nossas dificuldades podem se transformar em oportunidades de aprendizado das riquezas da graça de Deus. Ele então, viajando, chegou num lugar, o sol já tinha se colocado, era um lugar ermo. Aqui fala o nome de uma cidade, mas onde ele estava era um lugar ermo. E ele chegou a hora de dormir, o sol já tinha se colocado, ele deitou para dormir. E o travesseiro de Jacó era uma pedra. Deixa eu perguntar para os irmãos e irmãs. Deve ser agradável dormir tendo por travesseiro uma pedra? Fugindo do irmão, longe da casa dos pais, dormiu sobre um travesseiro de pedra. E o texto diz, e sonhou. O encontro de Deus com Jacó veio através de sonho. A gente precisa ter cuidado para não achar que todo sonho é a revelação de Deus. Mas a Bíblia mostra que Deus se revela muitas vezes através de sonho. Ele sonhou. E o que ele viu? Ele viu uma escada que estava colocada junto dele, aqui onde ele estava, e o topo da escada atingia os céus, e que anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. Preste atenção. Quando Filipe levou Natanael a Jesus, ele disse, olha, nós encontramos Jesus de Nazaré, o Messias prometido. Natanael, um judeu, um israelita, piedoso, diz, de Nazaré pode ser alguma coisa boa? É assim mesmo. Quando eu falo que sou de Muzambinho, alguém pergunta, de Muzambinho pode ser alguma coisa boa? Mas Filipe diz, vem e vê. É impressionante quando nós levamos pessoas a Cristo. Ele levou Natanael a Cristo. E quando Jesus viu Natanael, diz, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Isso é profecia. A profecia revela segredos. A verdadeira profecia. Ele disse, Senhor, onde o Senhor me conhece? Ele falou, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. A gente não sabe o que ele está fazendo debaixo da figueira. Mas diante disso ele disse, Senhor, o Senhor é o Rei de Israel, o prometido. Ele reconheceu que de Nazaré estava saindo o Messias prometido. E aí Jesus disse, porque eu falei para você que eu te vi debaixo da figueira, você creu? Você vai ver coisas maiores. Você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus se refere a essa narrativa do Antigo Testamento. E Jesus diz que é através dele, de Cristo, hoje que nós nos encontramos com o Pai. Ele falava do Pai com muita naturalidade, João capítulo 14, quando Filipe fez um pedido, Senhor, o Senhor está falando tanto do Pai, mostra-nos o Pai, a gente quer ver.
Jesus disse: eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem? Vocês não sabem que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Quem me vê, vê o Pai. Então hoje nós nos encontramos com o Pai por intermédio de Jesus, o Filho. Esse símbolo da escada, essa metáfora, o próprio Jesus. E quando Natanael, que conhecia muito bem as Escrituras, ouviu isso, essa verdade, essa narrativa de Gênesis deve ter brilhado na sua mente. Pois é através dele que os céus e a terra se unem, que nós nos encontramos com o Pai. E ele sonhou. E nesse sonho aconteceram algumas coisas. Deus falou com ele. Deus fala com a gente hoje? Sim ou não? A gente acredita nisso mesmo para valer? Deus falou com ele. Deus se identificou. Eu sou o Senhor. E Senhor é a tradução em português para a palavra Jeová. Eu sou, o Deus da aliança. Eu sou o Senhor. Deus se apresentou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. E a terra em que você está deitado, eu vou dar para você e os seus descendentes. E vou abençoar a sua descendência de tal maneira que todas as famílias da terra vão ser abençoadas através da sua descendência. Então Deus se manifestou, reafirmou as promessas feitas no Antigo Testamento. É assim, quando a gente se encontra com Deus Pai através de Jesus, toda a Bíblia faz sentido para a gente. E nós vamos ver que tudo se ajusta, tudo combina. Reafirmou as promessas e prometeu abençoá-lo. Eu vou estar com você por onde quer que você for. Eu vou te abençoar, não vai te faltar nada e você vai voltar. Então Jacó ouviu Deus e Deus se revelou. Então Deus de Abraão, de Isaac, e agora é o Deus de Jacó. E quando nós nos encontramos com o Pai por intermédio de Jesus, Abraão também é o nosso pai. Aliás, Paulo disse que Abraão é o pai de todos os que creem. Ele é o patriarca. E aí as narrativas da Bíblia vão fazendo sentido para nós, né? E tem mais. Jesus disse que nem todo filho de Abraão é filho de Deus, numa discussão que ele teve com os judeus, e que está em João capítulo 8. Quando Jesus disse: se vocês creem em mim, se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Falando, nós não somos livres de ninguém, nós somos filhos de Abraão. Somos filhos da promessa, filhos da aliança. Jesus diz: olha, se vocês fossem realmente filhos de Abraão, vocês creriam em mim. Ou vocês fariam as obras de Abraão. Isto é, a fé que vocês têm se manifestaria nas obras. E a conversa continuou, dizendo: nós não somos bastardos, nós temos um Pai que é Deus. Eu disse: se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam, porque eu vim dele. Os meus estão percebendo que não é o simples fato de ser descendência biológica de Abraão que nos torna filhos de Deus, mas é ter a mesma fé que Abraão teve. Então, o nosso encontro com Deus hoje se dá através do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos profetas, o Deus Pai de Jesus Cristo, o Deus dos apóstolos. E Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí pode ser judeu, gentio, pode ser escravo livre, pode ser rico, pobre, todos podemos nos encontrar com o Pai por intermédio do Filho Jesus. E é graça, porque Ele já veio, né? Já morreu por nós, ascendeu os céus, mas enviou o Espírito Santo. E quando cremos em Jesus, nos tornamos filhos por adoção e recebemos o dom do Espírito. Então Deus fala conosco hoje.
E a Epístola aos Hebreus diz assim: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, ele está se referindo aos patriarcas do seu povo de Israel, aos pais, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, o qual é a expressão exata do seu ser, é o resplendor da sua glória. Hoje o Pai fala com a gente no Filho. E quando estamos abertos para a palavra de Deus, ela penetra e ela produz resultados na nossa vida, nos leva à fé. E crendo em Cristo, pela fé em Cristo, recebemos o dom do Espírito Santo. E Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Pai e o Filho fazendo morada no crente por meio do dom do Espírito Santo. E aí o pastor Paulo, orar é um diálogo com Deus que está em nós. Não precisa de rituais, de liturgias. Conversamos com o Pai que está em nós. Essa consciência da presença de Deus foi a segunda coisa que aconteceu com Jacó. Quando Jacó acordou aquela experiência, ele diz: Deus está nesse lugar e eu não sabia. E temeu. Quão terrível é este lugar! Temível é a casa de Deus, a porta do céu. Tem um autor que escreveu um livro sobre o sagrado. Ele diz que todas as vezes que a gente tem um conhecimento exato de Deus, duas coisas acontecem com a gente. É o temor, e aqui eu não estou falando de medo patológico, é a consciência de quem está presente, e fascínio. Ao mesmo tempo que a gente teme porque nós ouvimos o Eterno. Em Cristo nós vemos o Pai. E Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas Ele é eterno. A nossa doutrina define Deus assim: Deus é Espírito infinito, eterno e imutável, e que reúne o seu poder, sabedoria, justiça, bondade. E quando nós conhecemos de verdade, nós sentimos temor diante dele. E esse temor não é o medo, esse temor é reverência, é consciência real de quem ele é. Por isso, quem não teme a Deus não conhece Deus. Quando eu vejo crentes temendo mais o diabo do que a Deus, teme mais o diabo que a Deus, é porque está faltando conhecimento de Deus. Quando Israel, lá no deserto, adorou o bezerro de ouro, Deus disse para Moisés: ora, o povo se afastou, transgrediu. Agora deixa, eu vou acabar com esse povo e vou fazer de você um povo maior. Moisés disse: Senhor, não. Não. E ele chegou num ponto extremo de dizer: ou perdoa esse povo ou risca-me do teu livro. Eu não aconselho ninguém a fazer essa oração. E o Salmo 116 interpreta isso dizendo: olha, lá quando vocês pecaram contra Deus, Deus teria acabado com vocês se Moisés não tivesse colocado entre vocês e Deus. E a ameaça ali não era o diabo ameaçando o povo de Deus, é o Deus Santo. É sério. Então, quando nós conhecemos Deus de verdade, o nosso coração se enche desse temor, dessa reverência. Ele é Deus Santo. Paulo, na carta aos Gálatas, diz: de Deus não se zomba, não se brinca. Quão temível este lugar. Ele está aqui, eu não sabia. É a porta do céu, é casa de Deus. É isso que acontece com a gente quando a gente realmente encontra com Deus. Ao mesmo tempo, ficamos fascinados, porque o Deus Santo, o Deus que é Espírito infinito e nós somos finitos, eterno, nós somos
temporários, imutável, a gente muda. Aliás, Ele nos criou a sua imagem e semelhança de Deus, a gente só é verdadeiramente como nós somos nele. Que todo o nosso desejo, anseio de eternidade, de infinitude, nós encontramos em Deus. Por isso, quando encontramos Deus verdadeiramente em Cristo, a nossa vida enche de sentido e de significado. Porque Deus é e nele nós somos. Deus não disse, eu existo, eu vou provar a minha existência para vocês. Ele não perderia tempo com isso. Mas quando Deus disse para Moisés, vai lá e diz para o Faraó que o Deus dos Hebreus mandou libertar o seu povo. Mas ele vai perguntar o nome, o que eu vou dizer? Ele diz, diga para eles que o eu sou mandou, eu sou o que sou. Daí vem a nossa palavra Yahvé, são 4 letras hebraicas que é o verbo ser, eu sou. E é um nome que tão reverenciado pelo povo de Deus no passado, que eles pronunciavam muito pouco esse nome. Não tomarás o nome do Senhor, Yahvé, teu Deus, Elohim em hebraico, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Quando uma pessoa professa Cristo e nega Cristo no seu testemunho, ele está tomando o nome de Deus em vão. Eu sou, me enviou. Quando os escribas estavam transcrevendo, fazendo manuscritos, quando ele chegava nesse nome, eles paravam, limpavam a pena, né? Tudo diferente de hoje. Reverência. Consciência da presença de Deus. Consciência de que estamos na presença de um Deus santo, que é um Espírito infinito, eterno, imutável, para nós até inominável. Esse nome, o que é que define Deus? Se eu definisse Deus, ele deixaria de ser Deus. Ele é. E nós só somos nele. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. O encontro com Deus. Então Deus fala, Deus revela a sua presença, e essa presença hoje é em Cristo, e a presença torna-se visível no corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso, olha aqui, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu estou estudando melhor esse texto. E eu estou percebendo o seguinte, que uma tradução melhor seria assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Porque a presença de Deus se manifesta hoje no corpo de Cristo, que é o corpo vivo de Cristo. Paulo explica em 1 Coríntios 12, 13, que quando nós cremos em Jesus, nós somos batizados no Espírito, no corpo de Cristo, quer judeus, quer escravos, livres, e a todos nós é dado beber do mesmo Espírito. Essa inserção nossa no corpo de Cristo é obra de Deus. E de tal maneira que Deus hoje ele é visto no mundo por intermédio do corpo de Cristo que somos nós. Por isso que nós colocamos como tema para esse ano a santificação. Não é tanto que se eu não me santificar eu não vejo a Deus, porque eu já vi Deus. 2 Coríntios 4, 6, o Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu no nosso coração para conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E o nosso encontro com o Pai é através do Filho. Mas por que hoje a santificação não é alguma coisa que eu vou trabalhar, me esforçar para alcançar? Isso não é santificação. No momento em que eu creio em Jesus e que o Espírito Santo vem morar em mim, eu estou ligado a Jesus, como o ramo está ligado no tronco. É do tronco que vem a seiva e a vida. Então eu não vou trabalhar, me esforçar para ser santo, eu vou crescer em santidade. Ou eu sou santo, ou não sou nada.
A cultura brasileira dificulta a gente, né? Que santo é quem tem uma auréola aqui na cabeça, põe imagem no altar para ser adorado. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Santos são aqueles que são santificados em Cristo. O crescimento em santidade é necessário para que a presença de Jesus, quão terrível esse lugar, Deus está aqui. Meus irmãos, por que eu cuido do meu corpo? As pessoas às vezes acham que eu sou enjoado. Eu vou comer em alguma casa e já pergunto o que eu vou comer. Já sabem que eu cuido do meu corpo, por uma razão muito simples. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não tenho o direito de fazer coisa para estragar esse templo. Só isso. Por isso eu não me drogo, não me embriago e não sou glutão. A bebedice, a glutonaria é obra da carne. Quando nós estamos em Cristo e temos a nossa satisfação nele, não estamos proibidos dos demais prazeres, mas dentro do propósito de Deus. Comer é uma coisa muito boa, não, pastor Clauber? Muito bom. O prazer não é pecado, mas dentro dos propósitos de Deus. O prazer do sexo não é pecado, pelo contrário. É só ler Provérbios capítulo 5. É o único lugar na Bíblia que diz que um homem pode ficar embriagado, que é com as carícias da sua esposa. Não tem nada de pecado, mas tem propósito. Fora dos propósitos de Deus, é terrível. Então essa consciência da presença de Deus nos leva a ter uma vida de temor a Deus, mas não o temor patológico. Você tem medo de Deus, pelo contrário. Você tem a consciência de um Deus santo, de um Deus amoroso. Por causa disso, você leva esse Deus a sério em todos os seus relacionamentos, em toda a sua vida. E aí esse encontro com Deus é permanente. E quando terminou o propósito, Jacó diz, eu não sabia. Aí Jacó fez 3 coisas. Ele pegou aquela pedra que tinha servido de travesseiro, levantou numa coluna, derramou azeite em cima da pedra e disse, isso aqui é Betel. Você sabe o que é Betel? Bet é casa e El é Deus. Casa de Deus. Ah, mas casa de Deus é aquele templo, etc. Lá era uma pedra. Derramou azeite em cima, casa de Deus. O que é que significa? Quando eu me encontro com Deus em Cristo, todo o espaço onde estou é Betel. Não tem essa. Domingo eu vou na igreja, canto cânticos com os irmãos, etc. Segunda-feira eu vivo como mundano. Quem age assim está tomando o nome de Deus em vão. Porque no momento em que realmente nos encontramos com Cristo, todo o espaço é Betel para nós. Marca. Ele é o Senhor do universo. Então, nós temos essa consciência da presença de Deus em todo lugar e em todo tempo. E aí, o Deus de Abraão e de Isaque, ele faz uma profissão de fé. E o Senhor, o eu sou, Yahvé, ele é o meu Deus. Não é mais os deuses dos mesopotâmios, dos egípcios. Ele conheceu o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que prometeu o Messias, o Deus que é Deus. Ele faz uma profissão de fé. Ele é Deus. É isso que nos marca quando nós realmente conhecemos Deus. Não temos medo de professar a fé. Jesus disse, todo que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso é contínuo na nossa vida. Não é só confessar por conveniência, quando está tudo bem dentro de um templo, não é? Mas na nossa vida diária, no trabalho onde Deus nos coloca. E de tudo quanto o Senhor me der, eu vou dar o dízimo. A pessoa se diz, olha, no ensino diz que é coisa do Velho Testamento. Acontece que Abraão, que é o pai da fé, ele entregou o dízimo. Agora que o Deus de Abraão e de Isaque tornou-se o Deus de Jacó, ele tornou-se também um dizimista.
E o Deus de Abraão e Deus de Isaac se revelou plenamente em Jesus, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E que o autor de Hebreus disse, o próprio Levi, que recebia os dízimos do povo, pagou o dízimo. Porque em potência ele estava em Abraão, quando ele entregou os dízimos a Melquisedeque. A Epístola aos Hebreus nos ensina, o sacerdócio de Cristo não é segundo a ordem de Arão, é segundo a ordem de Melquisedeque, porque é um sacerdócio eterno e permanente. Isso mostra um compromisso com a obra de Deus, isso mostra o reconhecimento da soberania de Deus, mostra o reconhecimento de que a gente não tem nada. Dizem que o Rockefeller foi o primeiro bilionário que existiu. E quando ele morreu, o contador dele estava presente e alguém chegou e perguntou, ele deixou muita coisa? O contador respondeu, ele deixou tudo, não levou nada. Entenderam? Deixou tudo, não levou nada. Que Deus nos ajude. O encontro com Deus. Quando eu encontro com Deus, Ele fala com a gente, mas fala de uma maneira inconfundível. Né? Quando encontramos com Deus, nós temos consciência de quem Ele é. E a presença dEle, que Ele enche o universo. Né? Ele está presente no templo, a gente vem, faz o culto, depois, já no estacionamento, já esquece. Né? Já começa a quebrar o pau com a esposa, com os filhos. Deus ficou lá no templo. Não é assim. Esse não é o Deus, esse é um ídolo. Ainda que tenha o nome, ainda que a gente diz que ele é o Jeová. Não é. Mas isso leva a nós nos comprometermos com Deus. E a viver os propósitos de Deus conosco. Então, todo o espaço torna-se lugar de encontro com Deus. A gente professa a Deus em todo momento, em todo instante. E a gente está comprometido com a obra dele. Certo de que o dízimo é simplesmente uma marca da soberania de Deus, é uma mordomia. Tudo pertence a Ele. A gente devolve 10%, mas não é só 10%, é 100% é dele. 90% Ele deixa com a gente. 10% é semente. Semeamos. O princípio está revelado nas Escrituras. Deus nos ajude. E que o nosso encontro com o Senhor seja permanente, né? Que todo lugar seja Betel para nós. E que em todo lugar a gente esteja vivendo os propósitos de Deus para nós. E aí a nossa vida enche de sentido, de significado. Porque estamos vivendo na companhia do Deus que se encontrou conosco em Cristo.